Oi, pessoal, tudo bom? Nós vamos dar continuidade hoje à nossa disciplina de geriatria e gerontologia. Essa é a nossa terceira aula. Nós vamos falar sobre os estudos nas amostras, com os motivos aí de mortes entre os idosos e também falar sobre o aumento dos profissionais especializados para o tratamento e acompanhamento da saúde do idoso. Eu quero falar para vocês hoje uma relação que está muito ligada com os cuidados ao qual esse idoso, na sua ausência, ele vem sofrendo aí um grande agravo na saúde, tá? Nós temos aí na pauta um dos grandes motivos para as hospitalizações e também de internações em asilos desses idosos. Bem, como nós sabemos, a terceira idade, ela é uma fase da vida onde esse idoso ele vem ficar à mercê de acontecimentos que podem ser naturais e também de eventualidades ao qual esse idoso, em muitas das vezes, não pode estar evitando. Como essa hospitalização ela vem crescendo por conta aí de muitas das vezes esses idosos terem motivos pessoais, como a viuvez, que também é um dos grandes marcos na terceira idade, principalmente aí nesses primeiros 6 meses, onde esse idoso ele perca o cônjuge, tá? Às vezes, em muitas das ocasiões, esse idoso ele vem a ser hospitalizado por conta desses sentimentos que ele acaba desenvolvendo aí nesse período da perda, tá? Por quê? Primeiro, esse idoso, quando ele perde o cônjuge, ele não sabe como lidar com a viuvez, pelo fato dele se encontrar em uma fase da sua vida debilitado, muitas das vezes precisando aí do auxílio de terceiros, e em muitos dos casos também onde esse idoso ele necessita parcialmente e outras vezes integralmente do seu cônjuge. E com isso acaba tendo aí uma eventualidade desse idoso também precisar da ajuda de um profissional especializado na saúde do idoso para fazer o acompanhamento desse idoso. Nós temos aí os sentimentos que eles acabam ocasionando essas hospitalizações e também internações, que são a rejeição, a raiva, a culpa, a melancolia e o abandono. Quando se trata da saúde do idoso, nós temos aí um grande potencial desse idoso vir a desenvolver problemas psicológicos e por conta disso ele ter a necessidade de fazer um acompanhamento psicológico, tá? Porque quando esse idoso ele perde alguém, ele vai se sentir rejeitado na sociedade. Ele não vai mais possuir aquela habilidade eh, em ter com quem contar para desenvolver suas atividades. E todo esse tipo de perda, todo esse tipo de eventualidade, ele vai acabar ocasionando nesse idoso uma certa raiva. E a raiva, ela vai acabar ocasionando nesse idoso a perda aí de alguns neurônios por conta desse estresse. Então, tudo isso vai acabar influenciando para que esse idoso ele fique em muitas das situações, dependente aí de medicamentos controlados para a saúde mental. Nós temos o alívio, tá? O alívio também, ele é um dos momentos do processo em que esse idoso ele tem a perda e ele acaba passando pelo acompanhamento dos profissionais adequados, ele acaba tendo todo o tratamento certo e pode que esse idoso ele venha a ter um alívio nesses sentimentos. Outra ocasião que também pode ocorrer é a culpa, tá? Então, a culpa, a melancolia, elas andam muito próximas, porque esse idoso, ele pode acabar se sentindo culpado pela situação que acabou acontecendo com seu cônjuge, porque o idoso, ele pode, em muitos dos casos, não saber como vir a fazer alguma intervenção no momento em que o seu cônjuge mais precise, porque as suas limitações, elas vão contar muito nesse processo. Se esse idoso ele é um idoso acamado, por exemplo, e a sua cônjuge ela tem um desmaio ou tem uma parada cardiorrespiratória, esse idoso não vai ter como vir ajudar e muito menos fazer uma ligação, porque muitas das vezes ele está acamado ou tem alguma outra limitação, e aí acontece a eventualidade
Então, passado esse acontecimento, esse idoso ele pode vir a desenvolver um processo aí culposo e melancólico, onde ele não vai querer falar com ninguém, vai se sentir culpado, não vai ter muitas das vezes com quem conversar, porque a sua cônjuge era a única pessoa a qual ele havia um certo tipo de confiança para desabafar. E o abandono também é um dos casos aí que vão acabar acarretando diversas intercorrências na vida desse idoso. Por quê? Em cada família, na maioria das ocasiões, nós vamos ter aí um certo número de idosos, perdão. Então, nós podemos ter um idoso ou dois idosos numa só casa. E o que que vai acontecer? Às vezes, por alguma eventualidade, se esse idoso ele possui alguma limitação, provavelmente o familiar ou até mesmo o cônjuge vai acabar ocasionando o abandono na vida desse idoso, tá? Então é aí que ocorre a intervenção lá nos asilos, a intervenção onde a família vai achar da uma melhor maneira possível tentar ajudar esse idoso, porque em muitos dos casos esse idoso ele já se encontra debilitado, adoentado, e a família não tem mais condições de manter um tratamento e pagar muitas das vezes o profissional especialista na saúde do idoso, vai acabar aí internando esse ente num asilo. Então, como nós podemos perceber, esses motivos aí, geralmente das hospitalizações, elas são motivos muito banais, onde são ocasiões que nós podemos estar evitando, todas com acompanhamento dos nossos profissionais, tanto psicólogos como enfermagem, e assim também como tratamento terapêutico com os médicos. Então, são diferentes para cada idoso aí os tratamentos, tá? E não quer dizer que um idoso ele vá sofrer da mesma forma que o outro. Cada pessoa possui a sua personalidade e também possui um jeito de reagir a cada eventualidade. Então, são momentos difíceis que devem ser acompanhados de perto e também com um cuidado, principalmente dos familiares e também de nós profissionais da área da saúde, ao qual vamos estar aí, na maioria das vezes, recebendo esse idoso para fazer o acompanhamento da saúde dele ou também a manutenção desses cuidados. Passados lá a tristeza e o luto, na maioria das vezes essas crises ela acabam tendo uma resolução positiva. Então, isso vai depender muito dos profissionais que estão assistindo esse idoso, porque o momento da tristeza e do luto, eles são momentos que podem ser espontâneos ou eles são momentos que podem ser definitivos na vida do idoso. Como eu acabei de falar, nem todas as pessoas reagem de maneiras iguais, então não quer dizer que se um idoso perca a sua cônjuge, que ele vá se sentir triste, que ele vá chorar, que ele vá se isolar, tá? Então, isso vai variar muito de idoso para idoso, mas na maioria dos casos, os idosos eles não estão acostumados com essa perda, porque eles já têm um certo tempo, já têm um certo convívio. Então, para alguns idosos pode ser uma forma onde ele vá sofrer com mais intensidade e para outros não. Então pode ser um momento espontâneo. O potencial de cada idoso e a inserção familiar e social são de suma importância para essa superação desse momento aí ao qual o idoso vai estar passando. Então, como eu falei, o que vai ocasionar desse idoso vir a ter uma melhora ou uma piora do seu quadro? O acompanhamento. Tanto o acompanhamento do profissional da saúde, tá? Pode ser o enfermeiro, pode ser um técnico, pode ser o fisioterapeuta, pode ser o psicólogo. Então, toda essa equipe multidisciplinar é importante para fazer o acompanhamento aí da assistência da saúde desse idoso, para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta de uma forma onde ele possa saber onde procurar um aconchego se acontecer uma eventualidade dessa na sua vida, para que ele consiga fazer aí a diminuição dessa dor no luto. Do contrário, nós podemos ver que o idoso ele caminha para um luto crônico que pode até culminar em suicídio. Então, como eu falei, os idosos, né, na maioria das vezes, eles vão conseguir fazer aí é, esse momento passar de uma forma espontânea, mas nem todos, tá? Alguns idosos eles vão acabar evoluindo aí para um luto crônico e por conta desse luto crônico, muitos dos idosos eles vão acabar cometendo suicídio,
porque eles vão se sentir deprimidos, vão sentir um sentimento culposo, vão sentir melancolia e vão se sentir abandonados. Também há casos em que o idoso ele pode necessitar dos profissionais da saúde, que somos nós, e também pode precisar de um especialista na área da saúde mental, porque ele pode acabar desenvolvendo aí problemas graves na saúde mental. Pode ficar ouvindo vozes, pode ficar vendo imagens da pessoa a qual ele tinha um certo afeto por conta dele não aceitar essa perda. Então, por muitas das vezes, ele acaba precisando de uma assistência especializada na saúde mental por conta dessas eventualidades que possa vir a ocorrer na vida dele, tá? E também a família, ela tem um papel fundamental em fazer o acompanhamento desse idoso. Por quê? Esse idoso, se ele vir a perder o seu cônjuge, ele vai com certeza, na maioria das vezes, possuir um filho, uma filha, um sobrinho, uma pessoa com a qual também ele tem uma certa afinidade. Então, a família vai ter um papel fundamental em acolher esse idoso, em orientar esse idoso, em conversar com esse idoso e principalmente em ouvir os desabafos que esse idoso tem. Tá? Então, essa é a importância dos profissionais e da família na saúde do idoso e também a comunidade. A comunidade significa o meio em que esse idoso está inserido, porque se esse idoso ele tem uma perda e ele não sai da sua casa, não vai a uma praça de lazer, ele não vai fazer uma caminhada, esse idoso também ele pode acabar desenvolvendo uma doença ocupacional, ele pode perder a mobilidade e aí vai ser um outro agravo na saúde desse idoso. É possível sim ajudar o idoso através da psicoterapia. Então, é possível, tá? Existem aí diversas técnicas que são eficientes para resultar no encorajamento desses idosos. E também esses idosos eles vão acabar tendo um enorme potencial para superar as crises até possuir essas experiências acumuladas aonde na maioria das vezes o idoso ele pode aprender no decorrer da sua vida, ou também ele pode se adaptar às situações difíceis. Se esse idoso ele nunca teve uma perda que é muito difícil, mas com certeza se ela vir a acontecer, esse idoso ele vai ter que se adaptar à situação ao qual ocorreu. Então, se os idosos eles forem motivados para buscar esses recursos, que são necessários que ele tenha, ele vai conseguir fazer o enfrentamento, tá? De todas as situações, e isso é um objetivo primordial, porque a psicoterapia na terceira idade, ela é importante, tá? Quando a gente fala em psicoterapia, não queremos dizer somente que essa pessoa ela possa desenvolver uma doença mental, mas também é que ela precisa explorar essa mente para acabar aí tendo novas habilidades, onde ele possa colocar em prática algumas coisas que são importantes, como lembrar de certas coisas, fazer jogos de memória, porque tudo isso é importante para esse idoso também não vir a desenvolver alguma patologia relacionada à saúde mental. Ressaltamos ainda que os enfoques psicoterápicos são de extrema eficácia e têm muito a oferecer ao idoso através do trabalho dos profissionais da saúde mental, desde que haja um desprendimento dos moldes teóricos rígidos, abertura para a realização de um novo trabalho libertador, acreditando que o idoso tem um potencial de transformar e também receber o auxílio aí dessa equipe multidisciplinar que é a terapia, né? Porque se ele se sujeitar a receber um tratamento, com certeza ele vai ter sucesso com relação aí ao que se fala da saúde mental. Porque como esse idoso, ele possa ter lá, vou dar um exemplo, de 70 anos, ele com certeza já criou moldes. Molde significa que ele já tem uma mentalidade formada em cima daquela ocasião. Ele já tem uma opinião própria e nada vai tirar aquela opinião dele, porque o que vale é o que ele aprendeu ou o que ele entende sobre aquilo. Então, quando o idoso ele acaba dando ali uma abertura, ele acaba aceitando os tratamentos e os acompanhamentos que são feitos através da terapia, ele tem muito mais facilidade para receber um resultado positivo em cima desses acompanhamentos aí que serão possíveis de fazer com esse idoso.
e isso daí vai ajudar para que esse idoso ele possa ter uma melhora nos seus agravos, principalmente se esse idoso tiver lá uma doença de Alzheimer, que é um fator importante, ao qual na maioria das ocorrências são aí na terceira idade, tá? É difícil nós encontrarmos uma pessoa mais nova que não se enquadre aí como pessoa idosa que possua uma doença de Alzheimer, mas não existem, mas são casos isolados. Então aí a psicoterapia ela vai ajudar muito no que diz sentido à saúde mental desse idoso, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Então, nós temos aqui algumas considerações de alguns fatores, tá? Então, em negrito eu coloquei algumas coisas para vocês focarem, que é a relação do interesse espontâneo, tá? Então, o que vai acontecer para que esse idoso ele possa ter uma boa qualidade de vida? O idoso, ele vai ter interesse, tá? Se ele, por exemplo, se interessar em alguma atividade. Se ele quiser fazer, ele faz. Por quê? Não adianta forçarmos, não adianta comprimir esse idoso. Olha, você tem que fazer tal coisa. Não. Nós temos que deixar que esse idoso, ele tome as suas iniciativas, que ele vá por conta própria. Porque se esse idoso, ele tiver um interesse espontâneo por alguma atividade, com certeza ele vai ter um melhor resultado. Então não adianta impor nada sobre o idoso, porque ele vai ter menos flexibilidade do que outras pessoas, porque ele já passou aí 80 anos, 70 anos de vida fazendo determinado estilo de vida, e é por conta disso que a gente luta muito em cima da saúde do idoso para que ele possa ter mais flexibilidade. Então, o idoso passou a vida comprimindo horários, por isso tem direito de determinar o tempo que vai dedicar a cada atividade. Isso é muito importante, nós respeitarmos aí o espaço desse idoso, porque como está marcado aí, não adianta comprimir os horários, tá? Porque esse idoso ele já passou a sua vida inteira cumprindo horários. Ele não quer mais isso, ele já está aposentado, ele já tem uma visão de que ele vai ter uma melhor qualidade de vida, que ele vai para onde ele quiser, que ele sai a hora que ele quiser, que ele pode fazer o que ele quiser. Então, é importante nós respeitarmos aí esses horários desse idoso no que diz sentido a que ele vai fazer alguma atividade. Se esse idoso não quiser praticar atividade física pela parte da manhã, converse com ele um melhor horário pela parte da tarde, quando o sol não estiver aí transmitindo os seus raios ultravioletas tão fortes, para não queimar também a pele desse idoso. Então, é importante nós respeitarmos e também não deixarmos muito assim abrir mão desse idoso para que ele também faça o que ele quiser, porque nós temos que moldar esse idoso novamente para que ele possa receber um melhor acompanhamento do profissional da saúde. As atividades elas devem explorar a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Então, essas atividades ao qual nós escolhemos aí, nós optamos por usar com nossos idosos, nós temos que sempre focar em explorar a criatividade, porque esses idosos eles possuem conhecimento inagualável, né? Ou seja, esse idoso ele vai ter aí muito conhecimento para acabar ensinando muitas das vezes o profissional, tá? Então, a capacidade desse idoso aí dele aprender vai ser muito maior em algumas situações, e em outras ele vai se sentir lesado, porque ele vai acabar sempre puxando para o lado onde ele já está acostumado a trabalhar, a desenvolver e tudo isso aí vai acabar tomando uma proporção muito grande. E as atividades elas devem sempre proporcionar interação social positiva, tá? E deve possibilitar o idoso, se ele assim desejar, retirar lá uma remuneração pelo produto dessas atividades. Então, se esse idoso ele já se aposentou e vamos supor aqui, ele é muito bom em informática e esse idoso ele está querendo lá uma interação social. Esse idoso ele está querendo ensinar alguém, porque ele não quer ficar na casa dele, ele quer trabalhar. Porém, a forma de trabalho dele vai ser muito mais reduzida. Existem algumas empresas hoje, na atualidade,
que estão aceitando o currículo de pessoas idosas somente para fazer a parte da supervisão, acompanhamento de profissionais e também para estar repassando aí os seus conhecimentos. Então, essas atividades aí, elas devem proporcionar para esse idoso uma boa interação no meio onde ele esteja lá inserido, tá? Onde ele não se sinta excluído, onde ele não se sinta abandonado, onde ele não se sinta desprotegido, tá? Então, o ambiente onde esse idoso ele vai ser inserido tem que ser um ambiente onde ofereça para esse idoso uma boa qualidade, tá? No trabalho de vida e onde ele possa se sentir à vontade para ir trabalhar todos os dias e, em muitas das vezes, aí, se puder também dar uma remuneração para esse idoso, para ele se sentir motivado. Apesar dele ser, em muitas das vezes, aposentado, ele também vai querer, como qualquer outra pessoa, receber uma remuneração. Nós temos aqui os aspectos que são psicossociais do envelhecimento, que são relacionados aí à perda da capacidade funcional. Com relação a isso, nós temos no Brasil aí uma estimativa de que nos próximos 20 anos, ou seja, nós estamos em 2020, né? 2020, 2040 e 2050, mais ou menos, nós vamos ter uma população de idosos que vai alcançar ou vai ultrapassar 30 milhões de pessoas. Então, esse envelhecimento acelerado, ele vem ocorrendo em um ambiente socioeconômico e cultural desfavorável, tá? Que é um fator preocupante. Por quê? Nós temos aí pessoas envelhecendo que não possuem uma qualidade de vida. Então, se nós temos mais pessoas envelhecendo, nós vamos ter que ter mais hospitais para fazer o acolhimento dessas pessoas idosas e também vamos ter que ter profissionais capacitados para fazer o acolhimento e fazer assistência da saúde desse idoso, visto que a associação do envelhecimento fisiológico com as doenças crônicas degenerativas deixa o idoso mais suscetível lá à deteriorização, tanto física quanto funcional. Isso pode acarretar na perda da autoestima. Então, as doenças crônicas degenerativas, elas são um grande marco na saúde do idoso. Por quê? Se esse idoso ele deixar para cuidar da saúde só quando ele tiver um idoso debilitado, vai ser muito mais difícil conseguir um êxito em algum tratamento ou numa possível cura de qualquer tipo de patologia a qual esse idoso venha a ter. Então, é por isso que é importante nós focarmos nas campanhas, tá, prevencionais da saúde, nas medidas que nós vamos ter com esses idosos para falar de prevenção, para falar de saúde, para falar de qualidade, porque existem pessoas que têm saúde, mas não têm qualidade de vida. Existem pessoas que têm qualidade de vida e que acabam desenvolvendo patologias aí, por quê? São função dos parâmetros que andam junto, tá? Eles têm que dançar a mesma dança, porque senão esse idoso ele pode acabar aí sendo lesado em algum desses parâmetros. Então, as doenças crônicas degenerativas como diabetes mellitus, né, que nós temos, e as doenças hipertensivas, elas são doenças que estão como tops de doenças que estão aí acima da cadeia de doenças que acabam cometendo a saúde do idoso. Por quê? Se esse idoso ele já vem de uma vida sedentária, se esse idoso ele nunca fez um acompanhamento, nunca fez lá um planejamento da sua saúde, se ele nunca se cuidou, se ele nunca fez uma caminhada, se ele não fazia consultas periódicas, tá? Então, o profissional vai sentir muito mais dificuldade em fazer o acompanhamento da saúde desse idoso, porque é como se começasse do zero. Então, é por isso que é importante nós focarmos nas nossas unidades que são básicas, onde nós vamos fazer acolhimento da maioria das pessoas, tanto criança quanto idoso, tá? De qualquer faixa etária, nós vamos fazer acolhimento na unidade básica de saúde. Nós temos que fazer o acompanhamento, verificar sempre a saúde desse idoso, fazendo o quê? Prescrevendo lá os cuidados, né? E também indicando esse idoso a estar fazendo as consultas periódicas, fazendo os seus acompanhamentos de saúde e também os exames que são clínicos, que são de bases aí diagnóstica para verificar se esse idoso possui alguma patologia. Então, essas doenças elas vão acabar sendo aí os marcos na vida desses idosos,
porque vão acabar proporcionando aí uma eventualidade negativa para a vida do idoso, onde o organismo dele vai ser deteriorado de uma forma mais rápida. Então, se o organismo desse idoso ele está sendo deteriorado, com certeza a funcionalidade dele também, porque quando a pessoa possui uma patologia relacionada a, a, ao cérebro, por exemplo, se ele tem uma doença crônica degenerativa, com certeza esse idoso ele vai perder a funcionalidade corporal dele, então ele não vai ter mobilidade, ele vai ter dificuldade para andar, vai ter dificuldade para se alimentar sozinho, e muitas das vezes ele vai ser acamado, e isso daí vai acabar influenciando porque esse idoso acaba desenvolvendo aí outros tipos de patologias associadas a que ele já possui. E a hipertensão, né, que é uma doença sistêmica, vai fazer com que esse idoso ele perca a funcionalidade. Com certeza ele vai desenvolver lá uma incontinência urinária por conta aí do uso, dependendo do tempo que ele venha usando esses medicamentos, por conta do uso excessivo da mesma medicação. Às vezes esse paciente ele vai acabar desenvolvendo outras patologias, além da que ele já tem, por conta aí do período ao qual ele já vem sendo medicado. E aí, por conta disso, vai acarretar na perda da autoestima desse paciente. Por quê? Se eu tenho um idoso que é hipertenso e esse idoso está perdendo a sua funcionalidade, se ele já não consegue mais passar 1 hora sem ir ao banheiro, 30 minutos sem ir ao banheiro, com certeza esse idoso ele não vai ter a mesma autoestima. Ele não vai querer sair para passear, porque ele sabe que ele vai querer vir no banheiro para urinar. Então ele vai se sentir envergonhado e ele vai acabar aí tendo um isolamento. E isso vai fazer com que esse idoso ele tenha graves lesões lá na frente, porque se ele se isola, ele com certeza vai acabar adquirindo outras patologias, vai perder mobilidade, e aí esse idoso vai ser afetado de uma forma direta e também o seu corpo vai acabar sendo prejudicado de uma forma muito agressiva e esse idoso muitas das vezes pode evoluir até para uma situação aí camatosa. Faça importante investigar as causas e efeitos deste processo na construção do envelhecimento saudável para melhorar, subsidiar as ações dos profissionais de enfermagem. Então, é importante que a gente faça aí a investigação dessas eventualidades, tá? No processo que diz respeito da saúde do idoso, porque se esse idoso ele tiver alguma patologia, conseguindo fazer a detecção dessa patologia no início, o resultado ele vai ser quase de 100% para a saúde desse idoso. E ele vai ter muito mais qualidade de vida e vai se sentir muito mais motivado. Os aspectos psicossociais do envelhecimento e capacidade funcional, a percepção do idoso frente à aposentadoria. São assuntos que evidenciam que os aspectos psicossociais do envelhecimento estão relacionados às mudanças de papéis sociais e à perda da autoestima, sendo que a aposentadoria ela vai ser a principal, né, causa e eventualidade da diminuição dos contatos sociais. E isso daí vai acabar ocasionando a piora, tá, das alterações físicas lá no nosso envelhecimento. O que é que isso diz respeito? Tá? Quando a gente fala de capacidade funcional, a gente fala sobre a capacidade que esse idoso ele vai funcionar, tá? Esse idoso ele é acostumado a trabalhar de 7 da manhã às 6 da tarde, por exemplo. Ele já tem uma rotina. Então, ele sabe que todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, de domingo a domingo, ele tem que acordar aquele horário para cumprir lá o horário de atividade trabalhista. Ele sabe que ele vai trabalhar, então ele está se sentindo importante. O corpo dele está entendendo que ele está funcionando, que ele está lá fazendo alguma atividade e o corpo dele sempre vai estar, vulgarmente falando, esperto. Vai entender. Os neurônios vão mandar mensagem para o corpo dele para que ele consiga fazer as atividades dele. Então, quando esse idoso ele se aposenta, ele perde aí essa capacidade. Por quê? Ele vai ter que ficar na casa dele, se for o caso, e muitas das vezes ele não vai mais ter aquela rotina de 7 da manhã às 6 da tarde. Ele já vai ter uma diminuição do horário. Ele já vai se encontrar uma pessoa onde já muitas das vezes vai ter que ficar na sua casa. Às vezes tem algum problema com a aposentadoria, não consegue se aposentar.
ou acaba aí adquirindo algum tipo de patologia, alguma doença ergonômica. Então, tudo isso daí vai acabar sendo prejudicial na saúde desse idoso, tá? Então, esse idoso ele vai acabar perdendo a sua autoestima. E isso daí vai acabar ocasionando com que esse idoso ele venha a ter depressão, isolamento social e até mesmo a aposentadoria, ela já é um dos grandes marcos para que esse idoso ele tenha diminuição de contato social. Porque se esse idoso estava acostumado a trabalhar de 7 da manhã às 6 da noite com 30 funcionários, na casa dele, ele vai ter um convívio familiar somente da esposa, dos filhos, se possuir algum filho, se possuir esposa, ou em muitas das vezes nós temos aí idosos que moram sozinhos, e aí esse idoso vai ser obrigado a viver de uma maneira diferente. Então, essa mudança de rotina vai acabar fazendo com que esse idoso ele tenha aí alterações físicas, tá? Então, o corpo dele já vai começar a reagir de uma forma totalmente contrária a quando ele trabalhava lá de 7 da manhã às 6 da noite. E essas alterações aí elas vão fazer com que haja um certo envelhecimento físico acelerado, tá? Porque o corpo dele já não vai mais produzir eh, tantos, tantos hormônios, já não vai mais trabalhar da mesma forma que trabalhava. E isso daí vai ser prejudicial para a saúde desse idoso. Então, conclui-se que o envelhecimento é um acontecimento multidimensional, onde há a interação de aspectos físicos, psicológicos e sociais, que podem colaborar para o surgimento de alterações psíquicas leves, moderadas e graves. Então, quando a gente fala do envelhecimento, a gente acaba falando de todos esses aspectos aí que são tanto físicos, por conta que esse idoso ele já não vai mais ter aquela rotina de trabalho, não vai precisar mais trabalhar, o corpo dele já vai começar a trabalhar de uma forma contrária, tá? Já vai entender que ele tem que descansar e por conta disso, em muitos casos, acaba perdendo a mobilidade. É por isso que é sempre bom nós indicarmos esse idoso a fazer a fisioterapia, natação, caminhada, para que melhore a funcionalidade desse idoso. As questões psicológicas aí também são o isolamento, o estresse, a depressão, a angústia, a própria tristeza, o abandono. Então, são diversos motivos aí que vão acabar fazendo com que esse idoso ele possa ter uma piora na sua saúde. E a social foi o que eu já falei para vocês, com relação aí à exclusão social, onde ele vai viver com um número menor de pessoas, vai perder aí vínculo com a sociedade muitas das vezes, por conta de ter que ficar mais em casa. Existem certos idosos que acabam tendo aí viagens, passeios, tiram essa terceira idade para namorar, para dançar, mas isso são exceções, só que com aí o crescimento dessa área da gerontologia e geriatria, nós já temos uma melhor qualidade de vida para esse idoso. E esse idoso ele vai acabar tendo aí uma grande melhora na terceira idade através dos protocolos que estão sendo criados e o tipo de assistência que são prestada na saúde do idoso. Então, a aposentadoria ela pode desencadear o desequilíbrio socioambiental pela desvalorização, a desqualificação desse indivíduo, onde a percepção é errônea do que o envelhecimento pode causar incapacidade, invalidez ou tornar a pessoa economicamente inativa. Então, a aposentadoria ela tem sempre seus prós e seus contras, porque apesar de a aposentadoria ser o momento de descanso dessa pessoa idosa, ela vai acabar também trazendo aí com ela o desequilíbrio, né, socioambiental, porque nós vamos ter menos uma pessoa trabalhando, uma pessoa em casa, onde vai estar produzindo mais e vai estar ganhando menos, uma pessoa que vai estar consumindo muito e vai estar ganhando pouco, mais ou menos é esse conceito aí. E o que que acontece? Por conta da aposentadoria, as pessoas elas sofrem mais preconceito porque elas são desvalorizadas e acontece também a desqualificação da pessoa. Então, quando essa pessoa ela acaba se aposentando, é como se ela ficasse inválida, tá? Como se ela fosse taxada como incapaz de produzir alguma coisa, incapaz de ter uma vida ativa no trabalho. Então, isso daí acaba acarretando para esse idoso um grande transtorno
pessoal, porque esse idoso ele vai se sentir incapaz e inválido. E é por isso que muitas das vezes esse idoso ele acaba tendo sérios problemas e desenvolvendo aí agravos na saúde. O envelhecimento associado à aposentadoria deve ser compreendido como uma oportunidade de descanso, lazer e tempo livre para realizar atividades prazerosas. Então, o que que acontece? O envelhecimento, nós profissionais da saúde, nós temos sempre que bater nessa tecla, orientar o nosso idoso, conversar, observar se esse idoso não está muito estressado quando ele vai fazer consulta lá na tua unidade. Então, se você verifica que esse idoso ele está muito triste, está muito debilitado, você sempre conversa, olha, você já é aposentado, por que você não tira esse tempo para fazer uma atividade física, para fazer uma caminhada, para namorar um pouco, para dançar? Você não gosta de dançar? Vá dançar. Você não gosta de se divertir? Vá numa festinha. Para se divertir não precisa consumir bebida alcoólica. Você pode tomar um suco, pode tomar uma água, pode tomar um refrigerante, pode fazer uma caminhada, convida os seus amigos também idosos, vão caminhar, faz um grupo lá de acolhimento desse idoso, sempre dando boas alternativas para que esse idoso ele não se sinta incapaz e também não se sinta isolado do mundo. Nós temos aqui expectativas de vida do idoso. O aumento da expectativa de vida ou a esperança de vida ao nascer, a diminuição da natalidade ou o acelerado processo de envelhecimento da população brasileira tem preocupado cada vez mais cientistas, intelectuais e formuladores de políticas públicas. Gente, nós temos um número grandioso de pessoas idosas, tá? Ou seja, aqui nós temos que estima-se que em 2050, como eu havia falado para vocês lá no início, um quarto da população mundial será composta por idosos. Gente, um quarto é muita gente. São lá aproximadamente 2 bilhões de pessoas, tá? Então, são muitos idosos que nós vamos ter. Ao contrário dos países que estão desenvolvidos, o aumento da população idosa nos países em desenvolvimento, como aqui no Brasil, é acompanhado por necessidades sociais e de saúde, como o analfabetismo, a pobreza, elevação da projeção de doenças crônicas, pouco acesso aos serviços sociais e de saúde e um número insuficiente de programas. Como assim? Tá? No Brasil, nós somos um país em desenvolvimento, nós não temos políticas públicas suficientes para fazer o acompanhamento desse idoso. Nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o programa na Unidade Básica de Saúde do Idoso, só, tá? E o que que acontece? Nós temos falta de políticas melhores voltadas para a qualidade de vida desse idoso. Como? Falar sobre educação física para esse idoso, falar sobre empreendedorismo para esse idoso, falar para esse idoso que esse idoso pode ser uma pessoa da terceira idade com qualidade de vida, que ele pode ter seu próprio negócio, que ele pode sair para namorar, que ele pode sair para passear, que ele pode fazer viagens, que ele pode investir no seu próprio negócio. Então, nós não temos isso. E o que que nós temos? Um grande número de pessoas que são analfabetizadas. E isso daí acaba sendo um grande marco, porque e muitas das vezes a pessoa não tem expectativa de vida porque ela não tem conhecimento. Então, a falta do conhecimento, a falta de informação é um dos grandes marcos aí na vida do idoso, que quando vai fazer lá uma consulta na tua unidade, muitas das vezes não sabe nem escrever o nome, não sabe ler, acaba perdendo consultas que são importantes porque ele esquece a data, ele não sabe ler o dia, ele não entende qual é o nome do profissional que está escrito, e isso daí vai acabar também sendo um dos grandes agravos. E a pobreza, né, que nós temos que pobreza não é aquela que a gente fala que a pessoa vive na miséria, mas a pobreza ela é aquela que a pessoa ela não tem condições nem de manter as suas próprias regalias, vamos supor assim. Uma pessoa que não consegue comprar uma casa, uma pessoa que não consegue comprar o seu almoço, uma pessoa que não consegue ir comprar um pão na padaria porque não possui dinheiro. Então, o número da pobreza, desse analfabetismo, eles acabam elevando aí uma péssima qualidade de vida para o idoso. E por conta disso, né, de pessoas sem conhecimento, de pessoas pobres, nós temos aí um grande número de elevação
de doenças crônicas, tá? Porque se essa pessoa ela não tem condições de comprar um alimento saudável, como verduras, legumes, comidas saudáveis, nós vamos ter pessoas doentes com mais frequência, tá? Pessoas desenvolvendo câncer, pessoas desenvolvendo hipertensão, pessoas desenvolvendo diabetes. Por quê? Essas pessoas elas não vão ter condição de comprar lá, por exemplo, uma comida que seja natural, tá? Vai comprar produtos industrializados e isso vai ser lá um grande fator que vai acarretar um resultado negativo para a saúde do idoso. Então, quando nós tivermos lá sempre condições de falar com esse idoso, sempre temos que dar para esse idoso opiniões, conversar com ele. Poxa, olha, você é uma pessoa idosa, mas por que você não investe na sua saúde? Ou então, por que você não abre o seu próprio negócio? A pessoa idosa, ela acaba assim, por um momento, não tendo criatividade para investir no próprio negócio por conta aí da idade. Acha que vão desacreditar do seu negócio. Então, nós sempre temos que dar uma melhor alternativa para os nossos idosos. A população brasileira, que até bem pouco tempo, década lá de 1970, 1980, tá? Nós éramos considerados a população mais jovem, tá? Só que hoje nós temos 23% dos indivíduos com idade superior aos 60 anos. Então, já que 23%, nós estamos falando aí de 100%, é um número muito grande, tá? E o que que acontece? Nós não vamos ter profissionais especializados nessa área por conta de eventualidades como muitas das vezes esse idoso, perdão, essa pessoa jovem não tem condições de arcar aí com custo. Então, nós vamos ter um número muito grande de pessoas idosas e aí vamos ter idosos cuidando de idosos, tá? Que daqui a mais uns anos nós vamos ter os nossos colegas cuidando aí dos nossos pais, dos nossos irmãos, e assim sucessivamente, assim também como nós, tá? Cada um de vocês profissionais, enfermeiro, técnico de enfermagem. E o que enquadra lá na chamada terceira idade vão ser essas pessoas com idade superior a 60 anos. Então, segundo aí alguns dados do IBGE, nós temos os cidadãos brasileiros que já se encontram acima dos 60 anos, tá? E o que que vai acontecer? Nós vamos ter 14,3 milhões de habitantes. Então, é um número maior ainda. O que que vai acontecer? Em 2025, nós já vamos ter um crescimento da população idosa. E aí, o Brasil ele vai ficar no sexto lugar do ranking, tá? De país com maior número de idosos entre os seus habitantes. Então, 2025 é uma realidade que nós vamos ter daqui a 5 anos. Você está preparado para cuidar do idoso? Eu te faço essa pergunta. Você está preparado para essa realidade? Então, isso é uma realidade ao qual nós vamos enfrentar e nós temos que estar preparados. Como eu falei, as pessoas inteligentes, elas sempre vão procurar trabalhar naquilo que gostam e também vão ser inteligentes para procurar trabalhar numa área que mais cresce. Então, eu amo a área da neonatologia. Faz a neonatologia. Mas eu tô com medo de ficar desempregado. Faz gerontologia. Porque na gerontologia, ou saúde do idoso, ou cuidador de idoso, é uma área que vai ter um crescimento aí imensurado, tá? A taxa de natalidade caiu. Nós temos aí uma grande quantidade de pessoas adultas que até 2025 vão se tornar pessoas idosas. E aí nós vamos ter um aumento imensurado de pessoas, até o momento aí, de pessoas idosas. Então, por conta desses acontecimentos, nós vamos ter uma maior quantidade de pessoas idosas. Isso aqui é só uma relação para vocês darem uma visualizada com relação à população dos idosos no Brasil, tá? Isso aqui é de 2001. A gente tem aí essas 3 décadas e nós temos aí os resultados por conta aí da faixa da terceira idade, que em 1994 a gente tinha 7,7, em 2000 já subiu para 8,3 e em 2025 nós vamos, perdão, 2008 não, 2000, tá? Em 2000 eram 8,3 e em 2025 a gente vai ter aí mais de 35 milhões de idosos,
tá? Isso é uma estimativa, porém podem existir muito mais, tá? E nós temos aí, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, o número de idosos na população mundial vem crescendo até 2050. A população de idosos poderá ser de 2 bilhões, com o aumento da expectativa do idoso acima de 60 anos. Algumas especialidades médicas entram em evidência. Então, como eu falei, a área aí da gerontologia, ela é uma das áreas que mais vai crescer. É uma das áreas em tendência. É uma área onde o profissional ele vai se especializar para fazer o acolhimento desse idoso, o acompanhamento. Nós vemos aí que são poucos o número de profissionais que fazem especialização em gerontologia, que essa área é voltada somente para a saúde do idoso, tá? Para fazer prevenção, promoção, acompanhamento das doenças, tratamento lá para melhorar nos agravos das patologias que acabam ocorrendo aí na saúde do idoso. Então, o que eu tenho para falar para vocês com relação a essa aula de hoje é que nós somos profissionais que vamos estar aí trabalhando diretamente com esses idosos, tá? Nós temos um papel fundamental na saúde do idoso. Esse idoso ele pode estar ou não com qualquer tipo de patologia, nós vamos ter que fazer o acolhimento dele. Nós vamos receber esse idoso de uma forma aí melhor possível, sempre lá na nossa unidade. E eu quero bater uma ênfase aqui na expectativa de vida do idoso, tá? Por quê? Se em 2050 nós vamos ter 2 bilhões de habitantes, que vão equivaler lá essa quantidade de pessoas idosas, o que vai acontecer? Nós vamos ter esse aumento expressivo e nós vamos falar um pouco rapidinho sobre a pirâmide etária. A pirâmide etária ela tem a finalidade, tá, de estudar o número de pessoas nascidas do sexo feminino, do sexo masculino, de procurar saber quantas crianças nasceram vivas, quantas crianças estão vivas, qual é o número de mulheres, de homens, quantidade de adultos e principalmente a quantidade de idosos. Então, eu falo aqui para vocês em cima da pirâmide etária, que ela tem a finalidade de fazer essa contagem aí do número dos idosos. Ela sofreu uma alteração por conta da quantidade de idosos que vem crescendo e a taxa da natalidade que caiu. Então, isso serve para nós tirarmos como exemplo para a nossa vida o que nós queremos, né? Qual é a área que nós queremos seguir e se realmente nós estamos preparados para cuidar aí da vida de uma pessoa idosa, que é uma pessoa que vai estar debilitada em muitas das situações onde nós vamos ter que fazer o primeiro acolhimento, tá? Nós, profissionais da enfermagem, somos quem fazemos o primeiro acolhimento da saúde do idoso. Então, espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Fique com Deus. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando. E um beijão para vocês.